dessa disciplina chamada Nas Trilhas do Piauí, tá? Essa disciplina que é uma disciplina letiva, tá? A gente está compartilhando com o professor Francisco, tá? E, bom, comigo, a gente vai abordar os aspectos biológicos da disciplina, beleza? Tranquilos? Esse é um sábado letivo, certo? Então, normalmente nos sábados letivos a gente retoma alguns conteúdos com vocês, a gente aproveita para praticar mais, fazer mais atividades, mais exercícios com vocês. É essa a ideia da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre biomas do Piauí. Simbora conversar? Vamos nós, meu povo. Aula dia 27, sábado letivo. Gente, a gente começa a nossa aula de hoje retomando o próprio conceito da palavra bioma, tá? Então, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e podem ser identificados, né? Aquela coisa paisagística, a gente consegue olhar para aquela fauna e a flora e identificá-la pelo seu padrão de comportamento. É impossível não fazer uma comparação com pontos de evolução, mas cuidado quando vocês estão trazendo essa classificação e fazendo essa comparação com o ponto de evolução. Por quê? Tá? Porque a gente, muitas vezes, quando a gente está comparando uma característica morfológica do ponto de vista evolutivo, faz parecer que aquela característica é exclusiva daquele lugar e não é exatamente assim. Tá? Então, preste atenção aqui comigo. Primeiro ponto, pode até me colocar um pouquinho na tela, ó. Primeiro ponto, quando a gente pensa em evolução, tá? E aí é um tema diferente do que a gente está abordando aqui agora, ó, certo? Então, pode até me colocar na tela agora, Nery? Então, ó, atenção, ó, fica aqui na minha, ó. Quando a gente pensa numa característica morfológica, seja ela de um animal ou de uma planta, ela é uma característica adaptada. Galera, é adaptada, porque a gente nunca foi do jeito que a gente é hoje. A gente passou por processos de transformações, tá? Não é que nós fomos outros animais, não. Os nossos ancestrais é que foram, certo? Então, ao longo do processo, mutações aconteceram, eles não estavam parados, eles começaram a se deslocar, certo? Aí se separaram em grupos, um deu certo, o outro não deu, certo? Então, essa movimentação, né, seja da mutação, seja do próprio, que chama de deriva genética, né, do fluxo, das migrações, permitiram que algumas características fossem bem recebidas em alguns lugares e não tão bem recebidas em outros. Então, a gente vai ter um conjunto de características que podem aparecer aqui no Brasil, na Caatinga, por exemplo, e aparecer lá no deserto do Saara. Falar, mas aqui no Brasil tem... Não, não tem. Certo? Então, a gente precisa separar esse conceito, tá? Beleza, a gente vai olhar para bioma e a gente vai olhar para aquele padrão paisagístico e vai dizer, ó, que legal, na Caatinga tem cacto. Beleza. Tá? Eu consigo fazer esse padrão, eu consigo olhar para esse padrão e dizer, é normal ter um cacto, como a gente vai mostrar aqui, porque cacto é resistente à seca. Não é à toa que ele está lá no deserto também, certo? Então, veja bem, ter uma característica é uma determinação genética, certo? E essa determinação genética, ela surgiu por padrão de evolução, certo? Por padrão evolutivo. A adaptação significa dizer sucesso de vida, sucesso biológico. Deu certo essa característica aqui para mim. Eu estou vivendo bem, e às vezes muito bem, dependendo do lugar onde a gente está vivendo. Outra coisa que é importante é, aquela característica não me torna exclusivo daquele lugar. Um cacto, por exemplo, não vai acontecer só no deserto e só na Caatinga. Dá para viver de boas na Mata Atlântica, certo? É claro que talvez não seja, não é todo lugar da Mata Atlântica, certo? Mas em alguns pontos, ó, tranquilo, certo? E é isso, tá? Biomas não são clubinhos fechados, tá? Bioma não é um grupinho fechado onde eu só vou encontrar o mesmo tipo de planta e pronto.
Não. Tem um monte de planta que se dá bem em tudo que é lugar. E elas são o que a gente chama de plásticas, né? Elas têm mais não é plástica não, tá? Elas têm mais plasticidade. Ou seja, elas conseguem se dar bem em todos os ambientes. Tem planta que se dá muito bem no ambiente da caatinga, seca e tal, e ela se dá muito bem no ambiente da Mata Atlântica também. Ela está lá do lado das cataratas do Iguaçu. Eu falo, meu Deus, mas essa planta está aqui na caatinga da Bahia e está lá nas cataratas do Iguaçu? Não citei esse exemplo à toa. Já aconteceu comigo isso. Eu encontrar plantas em biomas diferentes e muito bem. Certo? E literalmente nas cataratas mesmo, gente, no meio da água mesmo. O negócio era bizarro. Planta, animal, pode acontecer em lugares diferentes. Bioma não é um corpo fechado, como a gente vai acompanhar durante essa aula. Bora mais aqui aprofundar. Mas o bioma nos ajuda a determinar um determinado padrão de visualização. E é claro que alguns grupos de plantas e animais vão preferir alguns lugares a outros. As características físicas desse grupo se dão melhor em alguns lugares, tá? Quando a gente sai, quando a gente tem é interessante, alguns alunos acham engraçado quando eu falo assim, porque a planta está estressada, né? Você sabia o que planta se estressa? Animal se estressa, planta se estressa, tá? Sim, tá? Não é porque não é TPM nem nada não, galera. Estresse, tá? É quando a gente sai da condição de ideal. Por que tu está estressado, né? Tu tava lá na tua casa, de boas, assistindo o filminho, aí tua mãe tá lá brigando, ei, menino, vai arrumar tua cama, ei, já fez a tarefa? Aí tu se estressa, porque tua condição ideal é de descansar, é de relaxar, e tua mãe tá lá te mandando fazer coisa, que ela não quer te ver quieto, tá? Então, você começa a ficar estressado. Pô, tô aqui descansando, de boa, tem alguém me pedindo para trabalhar, tô estressado. Nas plantas, nos animais, é algo parecido, certo? Que é a condição ideal? Eu tenho uma quantidade de água, aí eu tenho muita água, não, isso faz mal, tá? Excesso de água pode fazer mal. Um cacto, por exemplo, encharca ele de água, bota água todo dia água, vai apodrecer, tá? Ou pouquíssima água. O cacto, beleza, consegue viver com pouquíssima água. Agora tenta botar uma planta, sei lá, uma costela de Adão no lugar com pouca água. Ela não vai conseguir sobreviver num lugar como esse. Ela precisa de mais água, tá? Então, muita água, pouca água, são pontos que podem ser estressantes. Muito vento, pouco vento pode ser estressante. Muita luz, pouca luz pode ser estressante. Quando a gente foge o que a gente considera ideal, a gente está falando de estresse, tanto para a planta quanto para bicho, tá? E aí o que acontece? Essas condições de ter muita luz, pouca água, muita água, muito vento, pouco vento, vai estar nos nossos padrões de lugar, padrões paisagísticos. E é exatamente por isso que a gente vai encontrar planta num lugar e não em outro, ou uma determinada planta em todos os lugares, ou um animal em vários lugares, e assim por diante. No Brasil, a gente tem vários biomas, tá? A gente costuma apresentar esses 6 biomas aqui para vocês, que é a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Só são esses? Claro que não, né? Tem mais do que isso. Tem as variações entre esses biomas, tá? No mapa, tá? Tá pintadinho aqui de verde, Amazônia, tá? Compreendem a região norte, essencialmente, um pouco da região nordeste, um pouco da região centro-oeste, certo? Acre, Manaus não, desculpa, Acre, Amazônia, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso e Maranhão. E tem o que a gente considera da Amazônia Legal. Cuidado, Amazônia Legal, tá? Cerrado, tá marcado aí de salmão, certo? Pegando aí Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal,
São Paulo, Minas Gerais, Bahia, eita danada, corre demais, né? Boa parte do nosso Brasil tem esse cerrado, conhecido muito popularmente como a savana brasileira. De amarelo está marcado o que a gente considera a caatinga brasileira, tá? Um bioma único no mundo, não é deserto. Embora muitas pessoas fora do Piauí, fora da região nordestina, considerem deserto, né? Não, viu? Compreendem a Caatinga, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. De verdinho, bem clarinho, certo? Um dos biomas mais degradados pela história da colonização europeia no Brasil está a Mata Atlântica, que pega praticamente toda a região costeira do Brasil, do Nordeste até o Sul, tá bom? E boa parte do Sul inteiro, tá? E Paraná, Santa Catarina, por exemplo, são exemplos aí de regiões onde a gente vai encontrar aí Mata Atlântica, tá? E por fim, Pantanal. Ah, não, tem Pantanal e Pampas, desculpa. Tem Pantanal aqui entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Pampas na pontinha aqui do Brasil, chamado Rio Grande do Sul. O foco da nossa aula é o nosso estado maravilhoso, Piauí. Então, bora focar nele, tá? Como eu disse para vocês, é claro que a gente não tem somente esses 5 biomas. A gente tem as transições entre eles, tá? E a gente vai focar aqui um pouquinho no nosso estado. Olha só o que a gente tem aqui no nosso Piauí. No nosso Piauí, além de Caatinga e Cerrado, que a gente explanou, a gente também pode encontrar remanescentes de algumas outras biomas florestais, tá? De florestas mésicas, tá? O que é essa floresta mésica? A floresta que tem mais água. A gente pode encontrar transições aqui de Cerrado, Caatinga, a gente pode encontrar transições de Amazônia e Caatinga. Não temos Amazônia legal no Piauí, mas a gente vai encontrar alguns pontos florestais, de florestas densas, pesadas, bonito, exuberante. Muita gente pode até achar que é Mata Atlântica e não é, justamente pelo fato do Piauí ter uma região costeira, tá? Não é Mata Atlântica. Como é que ele vai dizer que não é Mata Atlântica, professor? Justamente pelos padrões paisagísticos, tá? A Amazônia, as plantas que acontecem essencialmente fechado na Amazônia são diferentes das plantas que acontecem essencialmente na Mata Atlântica. Então, o que a gente encontra, as plantas que a gente encontra em regiões mais densas, como, por exemplo, alguns, não todos, olhos d'água, né, que o Piauí é cheio desses olhos d'água, né? Você pega uma cidade, tem uma comunidade chamada olho d'água de não sei o quê, olho d'água daquilo, olho d'água daquilo, né, que são as remanescentes com nascentes de água. Então, tem mais umidade, tem uma boa quantidade, dependendo aí, por exemplo, da região, se é uma região mais serrana ou menos serrana, no qual a gente consegue reter a quantidade de ventos, tá? Isso permite que as plantas que são mais mésicas, o que é uma planta mais mésica? Aquela planta que precisa de uma quantidade de água maior, precisa de uma umidade maior e ela vai conseguir sobreviver, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas características de plantas que são mais xéricas. O que é isso? Uma planta que vai sobreviver a um ambiente mais seco, certo? E é isso que a gente vai encontrar no Piauí. Esse mapa aqui é um mapa que mostra o quão múltiplo é o nosso estado em questão de biodiversidade, certo? A gente encontra essa biodiversidade tanto no nosso litoral também, tá? Que é outro ponto que a gente não pode negligenciar, tá? Sim, nós temos aí uma região costeira. Essa região costeira ela pode ganhar vários nomes, tá? A gente pode ter biomas aqui, como por exemplo, bioma. Depende da literatura, tá? Então vocês vão ter autores que vão chamar isso de mata ciliar, tá? E vai ter autores que vão chamar isso de restinga. Alguns autores vão diferenciar uma coisa da outra, outros autores vão colocar como sinônimos, tá? Então a gente tem essa região costeira,
certo? Dentro dessa região costeira, especialmente aqui no Piauí, tá? O que que a gente tem? A gente tem o que a gente considera os nossos manguezais, tá? E por que que eu estou chamando atenção especialmente no Piauí? Porque no nosso Piauí, toda essa divisão aqui, ó, toda essa divisão aqui que a gente tem entre Piauí e Maranhão é um rio chamado Rio Parnaíba. E a foz dele, tá? A forma como ele deságua no mar, no Oceano Atlântico, é na forma de delta, né? A gente forma meio que um braço, né? E nessa região a gente tem uma grande quantidade de manguezais. A gente tem um bom manguezal. E acontece que nessa região a água é meio que salobra, não é doce nem salgada. Então, se tornando um lugar e mais calma, tá? Transformando-se num lugar muito legal para a proliferação de muitos... proliferação talvez não seja a melhor palavra, mas a reprodução, tá? De muitos animais. Então, a gente tem um bom local aí para muitos mariscos, muitos frutos do mar se desenvolverem. Peixes, camarão, cavalos marinhos, né? Que mais que a gente pode citar aqui? Ciris, tá? Então, uma boa região bem interessante, tá? Chamo a atenção para vocês nas aulas de reservas, tá? Então, a gente tem uma reserva biológica aqui, tá? Tem uma APA nessa região, que é a APA do Delta do Parnaíba, e temos uma reserva extrativista marinha, tá? Delta do Parnaíba também, que fica no município de Ilha Grande, tá? Conversar aqui um pouquinho. Falando sobre ele, olha lá, ó, foto agora recente das últimas semanas, tá? Foi publicado dia 22 de agosto de 2022. Olha só como é legal a gente preservar o nosso ambiente, tá? O fotógrafo registra tamanduaí, o menor tamanduá do mundo, tá? Ele tem um hábito de vida arborícola. O que é um hábito de vida arborícola, professor? Esse hábito de subir nas árvores, tá? Porém, ele continua com aquele hábito de comer alguns insetos, tá bom? E ele vai ficar justamente no nosso litoral, que é uma região aí com restinga, manguezais, certo? O fotógrafo foi o André Pessoa, tá? E diz aí, se não é uma das coisas mais fofas aí que você vai ver aí hoje, talvez, certo? O seu tamanduaí tirando uma soneca debaixo das árvores, debaixo não, em cima das árvores, né? Pegando uma sombra, uma brisa, tá? É uma foto rara, tá? De difícil, porém extremamente belas. Isso aqui é para a gente fazer também menção a um papo que a gente já teve durante as nossas últimas aulas, tá? Referentes não ao conteúdo de biomas, mas ao conteúdo de reservas biológicas, tá? Que são reservas, são unidades de conservação, tá bom? A importância da gente poder conservar e, por que não, preservar o meio ambiente, certo? São conteúdos diferentes, professor? Estão conectados, né, galera? Estão conectados. Beleza? Bom, mais ao centro do nosso estado, pegando boa extensão do nosso estado, a gente vai ter um dos biomas, certo? Um dos maiores biomas do Brasil, que é o Cerrado, certo? O bioma Cerrado, ele ocorre principalmente no Planalto Central brasileiro e ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro. É conhecido internacionalmente como a savana brasileira. E se você parar e falar assim, savana, professor, lembra lá do filme do Rei Leão, certo? Essa é a característica básica do nosso cerrado, tá? Então, a gente vai ter. Claro que o nosso cerrado ele é muito grande, muito extenso. Dependendo da região, a gente vai ter cerrado de várzea, cerrado, cerradão, campo sujo. A gente pode ter uma série de classificações desse ambiente, tá bom? O que acontece com ele, tá? Boa parte aqui do Piauí, a gente vai ter o cerradão, os campos sujos e o que talvez possa chamar a atenção de algumas áreas que a gente vai ter são o cerrado de várzea. Você vai dizer o que é isso? É aquele cerrado que se alaga em um determinado período de tempo. Então, a planta, para se adaptar a uma região alagadiça, tá? É uma região que você, imagina, vai encharcando a água
pega um solo e tenta encharcar de água, e depois encharca de novo, depois encharca de novo. Ele começa a ficar meio compacto, certo? Ele vai ficar pobre em oxigênio, vai ficar difícil de ser um solo nutritivo. Então, nem toda planta consegue vai sobreviver uma área como essa. Aqui no Piauí, a gente se embeleza com essas áreas. Por quê? O que, que acontece? Especialmente aqui na região próxima a Campo Maior, tá? O que, que a gente vai ter? A gente vai ter as nossas áreas, né, verdes cheias de carnaúba. Carnaúba é uma planta típica do nosso estado, aliás, símbolo do nosso estado. Uma das plantas símbolo do nosso estado, que é justamente marcado por esse cerrado de várzea, tá? Mas a gente tem muita área de transição também, cerrado e caatinga. Animais comuns no cerrado, de modo geral, lá de novo o tamanduá, mas nesse caso é o tamanduá bandeira, tá? Que é um símbolo do nosso país, certo? A gente, na verdade, tem 3 animais aqui, tá? A gente tem cupim, tamanduá e o lobo-guará, tá? Cupim, professor, onde é que tá? Olha lá, ó. Certo? Olha só, como eu mencionei para vocês, a questão da adaptação, né? Eu quero fazer essa menção aqui também, tá? Adaptação, o que que tem a ver aqui com o quê? Tá? Olha só os tons dessas imagens, né? São tons que a gente considera tons terrosos, praticamente todos os animais. Por que isso? Por um processo que a gente conhece como camuflagem, tá? A grande maioria dos animais desse ambiente savana, né, savanoso talvez, tem esse tom mais terroso, justamente para promover a camuflagem. Tanto para a presa, né, os principais animais que são predados, conseguir passar despercebido dos seus predadores, como dos predadores, para que eles passem despercebidos das suas presas e eles possam dar os seus botes e atacar, certo? Tamanduá bandeira é um dos símbolos dos nossos países, ele tem esse formato do rosto alongado, com línguas bem compridas, para que eles possam justamente se alimentar desses formigueiros, desses compizeiros, que são os alimentos, que são os animais favoritos, são animais carnívoros, tá? Do lado da direita, da imagem B, a gente tem o lobo-guará, certo? Que é um animal também carnívoro, símbolo do nosso país e agora também símbolo das nossas cédulas de R$ 200. Cédulas essas aí quase que ninguém conhece, eu mesmo nunca vi. Comenta aí se vocês já viram essa cédula. Realmente real, tá? Outra questão que a gente vai ter no cerrado é que não é um ambiente que vai ter uma umidade tão alta assim, tá? Então, algumas adaptações para esses animais são importantes. Animal é um pouco mais fácil, né? Ele se desloca, tá? Então, se aqui não está muito legal, ele vai procurar uma outra fonte, um remanescente, um lugar um pouco mais agradável, certo? Ele pode fazer isso. Só que as plantas não é muito interessante, então não é tão legal para elas. Então, o que essas plantas precisam ter para sobreviver? Então, muitas plantas que sobrevivem no ambiente como cerrado e a caatinga têm adaptações para ambientes secos. Esse exemplo aqui, a gente tem uma planta que é típica, tá? Que é muito comum nas regiões mais secas, é uma bromélia, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é uma bromélia. Tá? A gente tem muitos tipos de bromélias, tá? Até abacaxi é bromélia, mas não é o caso, tá? Muitas bromélias conseguem sobreviver muito bem no cerrado por conta das adaptações. Entre as adaptações que elas vão ter são os tricomas. Elas têm esses tricomas, tem vários tipos de tricomas, tá? Tricoma, gente, são tipo pelos, né? Que dão àquela planta, garantem uma retenção da umidade, tá? Então, entre as várias funções dos tricomas que a gente tem, a gente está pensando na retenção de umidade. Certo? E essa retenção da umidade serve para quê? Olha só, imagina aí, queridos, pensa aqui comigo. Olha, o ambiente está muito seco, está muito ensolarado. A planta quer perder água? Ela não quer perder água, né? Aí, o que que acontece? Em geral,
A planta, para fazer fotossíntese, ela tem uma estrutura chamada estômato, que não está na imagem aqui, tá? Ela tem uma estrutura chamada estômato, que são células especiais da epiderme, que ficam o tempo todo abrindo e fechando, certo? Em geral, elas abrem para fazer as trocas gasosas. Vocês aprenderam lá no fundamentalzinho, né? Que uma planta absorve CO2, gás carbônico, e libera oxigênio para a atmosfera, né? Então, se esse estômago está fechado, o que acontece? Não tem troca gasosa. Se esse estômago está aberto, as trocas acontecem. Só que muitas vezes elas trocam também água. Então, se o ambiente está muito seco, sai mais água. Se o ambiente tem muito vento, sai mais água. Aí a grande tendência é que, se está muito quente, se tem muita luz, se tem muito vento, a tendência é que a planta feche o estômago. Por quê? Para evitar a perda de água. Não dá, o negócio está caro, economia, né? Então, o estômago é essa grande ferramenta econômica, né? Então, a planta fecha. Só que se ela fecha, ela também não troca gás para fazer fotossíntese. Então, algumas estratégias acontecem, tá? Entre essas estratégias, a gente vai encontrar aí os tricomas com essa característica. A gente tem vários tipos de tricomas tectores, tá? Esse é o caso, esse é um tricoma tector, e ele tem esse formato de escama, tá? Que ele abre em toda a extensão daquela superfície foliar, protegendo ainda mais essa planta. Outra estratégia boa, importante para a retenção desses líquidos, tá? Vai acontecer com os troncos das árvores, tá? Muitas plantas do cerrado apresentam o que a gente diz ser um hábito de vida eles apresentam o hábito de vida de arbusto, tá? Então, vamos lá. Eu tenho árvores e eu tenho arbustos, tá? Muito do cerrado vai ser arbusto. Qual a diferença de um para o outro? Bom, a classificação vai variar muito de autor para autor, a gente não tem exatamente um bom consenso sobre isso. Mas, basicamente, tá? Os arbustos, eles se ramificam. O que é um ramificar, professor? Ó, eu tenho um troncozinho aqui, tá? E eu criei os meus ramos muito baixos, tá? O arbusto é isso, tá? E aí, o que acontece? A planta também não fica tão alta assim. Só que é alta ainda pra gente, tá? Então, a gente vai ter ali de 3 a 5 metros, mas ainda é alta, tá? E a árvore é mais do que isso, tá? Então, quando essa ramificação acontece muito alto, certo? A tendência é que a planta fique ainda mais alta do que esses 3, 5 metros, tá? Então, a gente vai chegar a árvores de 10, 20, 30, aí a gente chama de árvore, tá bom? Mas a classificação principal é isso aqui, ó. Em que lugar, então, se for até 1 metro, se for até 1 metro, para ramificação, ele a gente chama de arbusto. Se passou disso, é árvore, tá? A classificação é um pouquinho truncada. Truncada não, mas assim, vai variar um pouquinho de autor, vai variar um pouquinho de ambiente, mas em geral, a regra geral é mais ou menos essa, tá? Então, a gente vai ver essas árvores que não são tão grandes, né? Chama de arbusto. Cajueiro é arbusto, pé de cacau é arbusto e uma série de outras árvores são arbustos, tá? Atenção, eu estou falando desse entrocamento quando a planta naturalmente ela faz esse entrocamento, porque a gente tem técnicas de agricultura, né, de fazer estaquias, né, de eu cortar uma árvore ainda jovem, tá, e botar uma outra árvore por cima, tá? Faz muito isso com manga, tá? Manga, em geral, ela é uma árvore, ela cresce muito. Só que aí, quando a gente corta ela muito jovem, ela não vai, ela vai começar a entrucar ainda bem cedinho. Então, ela fica bem baixinha, certo? Vários motivos me fazem fazer, a gente pode fazer isso, tá bom? Escolher uma raiz que cresça melhor em determinada área, que dê melhores frutos, um topo que cresça, que dê melhores frutos. Vários motivos podem me fazer eu escolher um método como estaquia. Mas eu quero que vocês prestem atenção em um outro detalhe desses troncos, tá? Quero que vocês prestem atenção que esses troncos são bem grossos, tá? Lenhosos, mas bem grossos, e tem muitos
são retorcidos. Isso aqui é de propósito, galera, para poder reter mais a água, tá? A água ela sai do solo e vai até a folha. Então, todo esse movimento que a água precisa fazer faz com que que a planta consiga guardar mais água dentro dela, certo? E outra coisa, a casca ela é muito grossa, auxiliando, tá? Né? Lembra lá, a característica ela é genética, tá? Aí por acaso, como é um ambiente um pouquinho mais seco, o que que acontece? Fogo, tá? E normalmente não, tá? Hoje em dia a maioria dos pontos de incêndio são por causa dos seres humanos, tá? Seja uma pessoa tradicional, uma cultura que se mantém, tá? Ou por incêndios criminosos. Tem muito incêndio criminoso, tá? Ou seja, botando fogo em uma área de forma ilegal. O que que acontece? Naturalmente, o cerrado ele tem os pontos de fogo de incêndio, tá? Cerrado. Por acaso, as plantas que aqui habitam têm essa característica da casca grossa, isso ajuda ela a sobreviver. Tem muita água dentro, tem uma boa camada de casca, né, suberificada, né, com suberina, ajudando ali aquela planta a aguentar ali um pouquinho de fogo, certo? Um pouquinho, não é muito não, certo? Então, são características que ajudam esses grupos de plantas a sobreviver, e é claro que é por isso que a gente acaba vendo isso mais no campo paisagístico, certo? Falando em fogo, tá lá a notícia, tá? Eu já tô, de vez em quando, puxo aqui, uma notícia acolá, tô tentando trazer notícias atuais aqui para vocês. Olha lá, ó. Notícia do portal O Dia. O Piauí está entre os estados com maior número de queimadas em 2022. Ao todo, 927 ocorrências foram registradas desde janeiro deste ano. Foi atualizada, foi publicada em julho. Dia 29 de julho, tá? Foi publicada e atualizada dia 29 de julho. Galera, atenção, não dá para justificar, mas o professor disse que o fogo na cerrada é natural. Não dá para justificar isso aí tacando fogo. A maior parte dos fogos que acontecem no cerrado são promovidos pelo ser humano, seja por hábitos de cultura, tá, que se mantém, que vem se mantendo, tá, que a gente precisa refletir muito sobre ele, tá? Então, começou a chover aí o mato cresceu, mato cresceu, fica alto, e tem que limpar o terreno, né? É mais barato, taca fogo, ele mata, certo? Apareceu um bicho, vou afugentar, bota fogo, certo? São medidas fáceis de fazer, porém ineficazes. O bicho vai voltar, ele vai só ficar com medo e vai voltar. Aquele mato no próximo mês vai crescer de novo se a gente não aplica uma técnica melhor. E se a gente não controla aquele fogo, se a gente não consegue controlar esse fogo, que é muito fácil, porque a vegetação fica seca, e quando ela fica seca, o fogo parece que pega mais fácil, a gente perde o controle e vira um mega incêndio, certo? Então, esse hábito ele precisa ser repensado e pensar em empregar outras técnicas para limpar terreno e afugentar esses animais, né? Encontrar soluções viáveis para esses animais. Lembra que a natureza é a casa desses animais e ele está só passando aqui e por acaso tua casa ficou no meio do processo. Gente, o Piauí é um dos estados com maior número de focos de queimadas desde janeiro desse ano, segundo a plataforma de monitoramento do INPE. Esse estado ocupa a 9ª posição entre os 10 estados com mais focos de queimadas detectados pelos satélites. Ao todo, 197 ocorrências foram registradas em 2022. E a gente está no meio do ano ainda, né? Então, a gente precisa refletir muito mais, né? O meio do ano, normalmente, é o período que a gente mais tem queimadas é no meio do ano, tá? Mas a gente ainda tem um bom chão aí até dezembro e a gente precisa refletir bastante sobre esses cuidados.
Bom, gente, outro bioma que é muito marcante no nosso estado é a Caatinga. Tá aí para vocês, tá? O bioma da Caatinga, ele ocupa uma área aproximadamente de 10% do território nacional. E embora seja localizado em um clima semiárido, apresenta grande variedade de paisagens, relativa riqueza biológica e de espécies que só ocorrem nesse bioma. Da área original ocupada por esse bioma, aproximadamente 36% já foram alterados pelo homem. E, queridos, mais quase a metade dele já foi degradado. É muito, tá? Muito, muito mesmo a gente já degradou desse nosso bioma, tá? Hoje é um dos biomas que mais estão sendo explorados economicamente pelo setor agropecuário, tá? E a gente precisa tomar bastante cuidado. A gente não conhece ele ainda o suficiente. Bom, as reservas têm ajudado bastante, a gente tem muita reserva nessas áreas, também tem ajudado a preservar essas áreas, mas os controles precisam ser refletidos também. Exemplos de animais do bioma Caatinga, a gente tem aí o calango, carambolo, labigó, lagartixa, tá? Conta para mim aí no chat qual nome vocês conhecem o lagarto da Caatinga, né? Tem calango de lajeiro, labigó, carambolo, lagartixa, são nomes que eu escuto com muita frequência, isso na minha região aqui do Piauí, tá? E quanto mais a gente pode acompanhar, né, nesse nosso estado, nesse maravilhoso estado que nós temos, a gente vai ter, a gente vai conseguir ver, tá, mais diversidade de nomes também. Bom, de um lado a gente tem o calango e do outro lado a gente tem o periquito de cara suja, tá? São dois animais endêmicos da região da Caatinga, tá? E sobre as plantas, eu até já fiz essa menção, esse comentário, mas eu reforço aqui o tipo de planta que consegue se adaptar muito bem. Uma das características comuns da caatinga é que a gente vai ter um ambiente mais seco, né? Mais quente, tá? Especialmente mais seco, tá? Então, para se adaptar, eu preciso ter plantas xerófitas, né? O que é xerófita? Né? É uma planta que está adaptada ao ambiente seco, ao ambiente com pouca água. É assim que ela não se estressa, tá? Então, ela não vai se estressar porque ela tem morfologicamente, geneticamente, padrões para sobreviver no ambiente com pouca água. Aí tá aí, quem são esses padrões aí pra gente? Padrões de plantas, por exemplo, suculentas, né? Algumas bromélias, não todas, mas algumas bromélias. A gente tem o exemplo aí da aloe vera, que não é bromélia, tá? Mas o exemplo da aloe vera. O que que ela tem aqui, ó? O que que ela tem, ó? Ela tem essa estrutura que a gente chama de parênquima aquífero, tá? É um conjunto, é um tecido, tá? É um conjunto de células chamados tecidos, tá? Que guardam água. É só água? Não, gente, tá? Água e diversas substâncias que a gente pode consumir. No caso da babosa, aí que está mostrando pra gente, ela tem mucilagem, ela tem outros compostos que auxiliam, que a gente pode utilizar no aspecto medicinal, né? Ou no embelezamento, na estética, né? Botar nos cabelos para dar hidratação, coloca ali um pouquinho na perna como uso tópico, certo? Elas são até consideradas as plantas que a gente chama de punks, né? Plantas alimentícias não convencionais, tá? Que a gente trabalhou na quarta-feira, tá? Fiquem ligados. Ah, e falar em punk, né? Talvez as punks mais interessantes para a gente se alimentar sejam aí, por exemplo, os cactos, tá? Claro que a gente não come o espinho, tá? Mas, sim, meu povo, os cactos, eles são bastante nutritivos, tá? Quem nunca cortou um cacto pode até achar um pouco estranho, tá? Porque a gente sempre fala que o cacto, ele acumula muita água. Aí o pessoal pensa, ah, eu vou cortar e vou beber como se fosse um guti-guti. Não é muito bem por aí. Em geral, a água que está acumulada dentro do cacto, ela está acumulada nessa estrutura de parênquima aquífero,
tá? Então, é dentro das células. Então, a gente pode se alimentar, a gente vai comer aquele cacto, certo? Inclusive, os nossos povos originários se alimentavam de cactos e eles são extremamente nutritivos, tá? Especialmente os cactos aqui do Brasil, eles não são tóxicos, tá? Pelo menos não há registros de toxicidade, né, ou de toxidez desse alimento. E, pelo contrário, eles são extremamente proteicos, eles são ricos em proteínas, tá? Então, o que já foi, certo? Historicamente, um alimento, né, ligado aí às raízes mais simples, humildes, né? Hoje ele tem ganhado um novo significado, tá? Algumas pessoas ainda acham estranho, mas é uma oportunidade aí diferenciada. Tem que lembrar que não dá para comer o espinho, tá? O espinho é uma outra estratégia de adaptação que algumas plantas têm para um ambiente seco, tá? Porque o que a gente tem? As folhas, acontece aquelas tais trocas gasosas que eu falei para vocês, né? E aí o que acontece? A gente tem os espinhos como adaptações. Tá? O que seriam esses espinhos? Esse espinho é uma folha, né? Em geral é uma folha. Uma folha que não é folha. Uma folha normalmente ela não é plana, né? Para que ela é plana? Ela é para pegar bastante luz do sol, né? Para ela conseguir fazer muita fotossíntese e, consequentemente, também perder muita água através da transpiração. E aí, quando a gente troca essa folha por um espinho, a gente ganha uma proteção contra predadores, para que eles não se alimentem dela, tá? Aí é simples, né? A gente tem ferramentas para isso. A gente põe uma faca e tira aí os espinhos, tá? Mas, em um outro lado, a gente tem também essa planta que evita ou que economiza a água também, tá? Então é claro que ela vai ter estômatos no caule, mas ela não precisa perder tanta água assim, comparada se ela tivesse folhas em forma de lâmina, como é o caso de muitas outras, da grande maioria das outras plantas, certo? Então são estratégias que a gente vai ter. Eu não coloquei aqui no material, mas eu ressalvo que uma das características da nossa caatinga é o fato da gente ter essa mata acinzentada, né? Que é justamente característica das plantas que a gente diz que são plantas caducas. O que é isso, professor? Plantas caducas são aquelas plantas que as folhas caem, tá? Normalmente no período de estiagem. O motivo das folhas caírem são vários, tá? Um deles é que no período de estiagem, no período de pouca chuva, as plantas preferem derrubar todas as folhas de forma proposital, é de propósito, galera, é estratégia, tá? Para evitar morrerem, tá? Perder muita água por transpiração, certo? E aí, quando chove de novo, por exemplo, setembro, agora, por exemplo, parou a chuva, né? Mas quando chegar setembro, está chegando, tem duas chuvas muito legais, que são a chuva do caju e a da manga. Aí tudo fica verde de novo, aí tá todo mundo lindo, e é engraçado que é da noite para o dia. E é estratégica, tá? E sim, tudo tem a ver com genética, tá bom? Mas aí a gente deixa para falar sobre os cactos em uma outra aula. Bora praticar, né? Bora exercitar. Vamos lá, galera? Quero ver todo mundo aqui participando. Bora aqui, ó. Vamos junto, vamos responder juntos aqui, ó. Analise as afirmativas abaixo e classifique como verdadeiros ou falsos. 1. O bioma é uma grande área ecológica que interliga a vida animal e vegetal e é influenciado por diversos fatores. Alternativa B, alternativa 2. O bioma é um conjunto de ecossistemas caracterizados principalmente pela vegetação dominante e do clima característico. 3. Os principais biomas brasileiros são a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampa e Pantanal. 4. Não existem limites rígidos entre o bioma e outro, mas sim áreas de transição. E aí, meu povo? Como é que vocês marcariam aí? Ou F para cada um deles?
1. 1 é verdadeiro ou falso? 2, 3, 4. E aí, galera, tranquilinho, certo? Tudo bem. Tudo é certo, professor. Tudo é certo. Vou chamar a atenção para vocês de alguns, tá? Especialmente do último, ó. Não existe limites rígidos. É o que eu disse para vocês desde o começo da aula. Não é uma caixinha fechada, tá? Eu posso ter planta, posso ter bicho que vai acontecer. Tu vai ver aqui no Cerrado e tu vai ver lá na Mata Atlântica, que tu vai ver na Amazônia. Hoje está dando certo em tudo? Dá, certo? A gente pode ter zonas de transições também acontecendo, tá bom? Os principais biomas brasileiros são esses, de fato, mas é claro que a gente vai ter transições, é claro que a gente vai ter mata ciliar, que a gente vai ter restinga, certo? Manguezal, que vão aumentar essas caracterizações, mas os principais são esses, tá? É isso. Para a próxima. O bioma cerrado é considerado, por sua extensão, o segundo maior bioma brasileiro. E uma rica savana em biodiversidade. Sobre o cerrado, analise as afirmações abaixo. Qual ou quais alternativas está ou estão corretas? Vamos ver? Bora ver quais dessas assertivas está correta. Será que está tudo correto? Será que está tudo errado? Será que só uma ou outra está correta? 1. O solo é rico em metais, como ferro, alumínio, e é bastante básico e apresenta pouca matéria orgânica. 2. Sua vegetação é densa, caracterizada pela presença de árvores de grande porte. 3. A caça ilegal e o tráfico de animais são problemas que afetam o bioma devido à grande diversidade. 4. Seu clima é quente, marcado por estações secas e chuvosas. Tem itens errados aí. 1, 2, 3 e 4. Tem itens errados aí. Itens. Quais são os erros? Bora lá, né? O solo é rico em metais, como ferro e alumínio. Até aí, beleza, tá? Especialmente o alumínio, uma coisa que é interessante para conversar com vocês é a caracterização, tá? Como eu até mostrei para vocês, é muito terroso, né? Aquela cor de terra, né? Cor meio avermelhada, alaranjada, né? Especialmente laranja ou avermelhado, tá? Dependendo da região que a gente está no cerrado, fica mais intenso esse tom avermelhado. Gente, tom avermelhado, se você olhar para o chão, para o solo, encarar esse tom avermelhado, pode ter certeza que tem ferro ali, certo? Tem mais ferro. Inclusive, é o ferro, o elemento químico ferro, que nos oferece, nos confere cores vermelhas, como é o caso do sangue. Vocês sabiam que o nosso sangue, boa parte do nosso sangue, né, o sangue é vermelho por conta de uma proteína chamada hemoglobina, tá? E você sabia também que a mioglobina, que é outra proteína muito parecida que está na carne, também deixa ela vermelha, tá? E só para fazer uma associação, talvez vocês não saibam, mas pessoas doentes, né, com verminoses muito severas, algumas gestantes, tá, que não estão tendo um bom acompanhamento pré-natal ou não estão tendo acompanhamento pré-natal, e é comum na nossa região, em algumas cidades, tá, ter esse histórico, né, menino, fulano tá comendo barro, né, aí você vai lá e vê, é uma gestante. Aí se a pessoa não é gestante, aí você fala assim, pode ter certeza. Por isso que a gente fala, parece que é com verme. Por que tem a ver com isso, né? Tanto um como o outro, tá? A pessoa que está com verminose, tá? Ela tá perdendo muito sangue, dependendo da verme, né? Se for o ancilóstomas do Odenale, por exemplo, né?
conhecido como amarelão, e a pessoa acaba perdendo muito sangue, né? A pessoa fica até amarelada, né? Ela perde muito sangue pro animal, pro parasita, tá? No caso da pessoa, da mulher grávida, tá? Não é exatamente um parasita, o bebê, né? Mas, quer ou não, o corpo dele acaba puxando muito desses fluidos, né? Desse fluido corporal e dos nutrientes. E aí o que que acontece? A pessoa está precisando, certo? Reabastecer, se reestruturar desse elemento químico. Então é meio que instintivo, é a nossa forma animalesca mesmo, tá? Então é instintivo, a pessoa vai procurar o ferro. E a gente não sabe muito identificar o ferro, mas sabe, né? Procurar lá o barro. E tu queira ou não, tem essas pessoas que acabam consumindo com isso instintivamente, certo? Então é um cuidado. Mas ela tem um erro, essa alternativa, tá? É bastante básico, pois apresenta pouca matéria orgânica. O erro tá aqui, ó. Ele não é básico, ele é ácido. Inclusive, é um dos grandes problemas do nosso solo, da nossa região. Precisa ter essa correção, tá? A gente precisa corrigir a acidez do solo para conseguir fazer um plantio, se a gente quiser cultivar essas terras, tá? 2. Sua vegetação é densa, caracterizada pela presença de árvores de grande porte. Não curto porte, até arbusto. Até mencionei para vocês a história lá do em que momento, em que lugar ele vai crescer. Bora para mais questões. Questão 3, questão de Enem. A vegetação do cerrado é constituída por árvores esparsas que apresentam troncos retorcidos e raízes profundas, disseminadas em meio a arbustos. As raízes dessas árvores são importante estratégia evolutiva, pois. Bora lá entender o porquê que essas raízes são profundas. As raízes aumentam a taxa de fotossíntese das árvores, o que eleva a produção de biomassa. As raízes profundas melhoram a sustentação das árvores no solo, o que torna arenoso períodos intensos de seca. Alternativa C, possibilitam a absorção de águas em regiões mais profundas do solo, inclusive em períodos de seca. Dificultam a ação de predadores que se alimentam desses órgãos, provocando a morte de árvores. E a alternativa é diminuem a superfície de contato desses órgãos com a atmosfera, impedindo que a perda de água por evaporação. Galera, tem que lembrar do conceito geral do que é uma raiz, tá? A raiz, galera, ele é um órgão vegetal, tá? Que tem a função de fixar a planta em um substrato, tá? No caso é o solo, absorver a água desse solo, tá? Então, sim, plantas que têm raízes, a raiz vai ter essa função. Professor, mas a folha também pode? Dificilmente. Pode ser que uma espécie ou outra tenha isso, tá? Lá no grupo das briófitas, que não é o caso da maioria das plantas do cerrado, até que pode acontecer, a gente não tem raiz, tá? Porque ela não tem essa função, justamente, é a função dela, então é uma função clara, marcada. Ela também pode ter função de reserva, ela também pode ter função de sustentação, mas a principal é aqui. E a gente entende que o cerrado ele tem esses períodos de estiagem, esses períodos de seca. Então o foco dele é isso, é se aprofundar para encontrar o quê? Justamente águas em lugares mais profundos.
certo? Ele vai conseguir fazer isso direto em todo lugar? Não, vai ter regiões mais pedregosas. E aí essa raiz não consegue ser profunda. Lembra lá do que eu falei, por exemplo, do Cerrado de Várzea, né? Que é alagadiço, eu consigo alagar rápido. Por quê? Porque o solo é pedregoso, tá? Eu tenho um solo arenoso mais superficial, mas logo eu encontro a região mais pedregosa. Por isso ele consegue ficar mais compacto e alagar. Certo? Não é toda planta que vai conseguir. Eu preciso ter plantas com raízes menos profundas. É o caso das palmeiras. Por isso que dá certo. Exercício 4. Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no Cerrado brasileiro. Para a sobrevivência nas condições de longo período de seca e de queimada periódicas próprias desse sistema, essas plantas desenvolvem estruturas muito peculiares. Pergunta: as estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais no referido ecossistema são cascas finas e sem sulcos ou fendas. B. Caules estreitos e retilíneos. Vamos nós. Letra C, folhas estreitas e membranosas. Letra D, gemas apicais com densa pilosidade. E letra E, raízes superficiais, em geral, aéreas. Queridos, a gente vai só finalizar aqui pelo nosso tempo. A alternativa D, gemas apicais com densa pilosidade. E essa pilosidade aqui, ó, eu até comentei, são os tais tricomas, tá? Tricomas ajudam aí a reter a umidade, tá? Nas folhas ou nos ápices que a gente vai ter, tá bom? Queridos, a gente vai encerrando por aqui. Foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra novamente na próxima quarta-feira. Um grande beijo, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.